Pessoal, o presidente Lula sanciona a regulamentação da reforma tributária e, como contei para vocês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que alguns pontos serão vetados. Então, quem está acompanhando tudo é o André Anelli, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Anelli, seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Acontece nesse momento, aqui no Palácio do Planalto, essa cerimônia de sanção do primeiro de vários textos que acabam regulamentando a reforma tributária que foi aprovada no final de 2023 no Congresso Nacional. Esse primeiro texto tem a ver com aqueles 3 novos impostos sobre o consumo que acabam substituindo 5 impostos atualmente vigentes. Esses 3 novos impostos justamente são o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela que é estadual, IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços Municipal, e o IS, que é o Imposto Seletivo, que ficou conhecido como Imposto do Pecado, que vai acabar atuando, vai acabar cobrando taxas justamente daqueles produtos que oferecem potencial risco à saúde ou potencial risco ao meio ambiente. Então, esse é o primeiro dos textos que vai ser sancionado nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, justamente então já iniciando. Bom, acabamos perdendo aí a comunicação com o André Anelli, mas nós estamos acompanhando então agora a cerimônia em que o presidente da República sanciona com vetos a regulamentação da reforma tributária. O ministro da Fazenda diz que os vetos são apenas técnicos. Como é que vocês avaliam a maneira como o governo está tentando conduzir essa sanção depois de toda aquela polêmica envolvendo o Pix, que acaba jogando uma cortina de fumaça para um dia que seria um dos mais importantes para o atual governo Lula? Gustavo Segré. Eu gostaria, para sustentar essa afirmação do ministro, que ele conte quais foram os vetos e por que são considerados técnicos. A reforma tributária sempre teve 2 objetivos, pelo menos na informação que foi passada à sociedade. Uma era simplificar, tá certo. O fato de ter um CBS, IBS, futuro IVA, em lugar de PIS, PASEP, IP, ICMS, ISS, facilita, simplifica. Uma das partes está ok. A outra era diminuir a carga tributária. Essa parte ainda está pendente. E o governo, como tem errado na comunicação, seria muito saudável que ele fizesse, os vetos são técnicos e são esses aqui. Pronto. E aí resolve tudo. O que você acha, Piperno? Eu acho que o governo tem sim que trabalhar para reduzir sempre a margem de incerteza. Se o projeto estava aprovado e alguém chega e fala, bom, então agora o projeto vai ser sancionado com algumas correções técnicas. Opa, então dá margem para que opositores comecem a lançar um monte de dúvidas, né? Provavelmente não deva ser nada, né, de extrema importância, senão alguém no Congresso teria esperneado. Mas o governo tem que ser mais claro em relação a isso, até porque foi o governo que mais trabalhou até hoje para que essa reforma fosse aprovada. Ora, por conta de deslizes de comunicação, ele pode jogar pela janela todo o ganho reputacional que ele poderia ter. Bom, nesse momento o senador Eduardo Braga está falando, ele que foi o relator então da reforma tributária no Senado. Vamos acompanhar um trecho. Possível passa a ser possível. E o senhor representa exatamente isso para o povo brasileiro. A democracia, o diálogo e aquilo que é impossível se tornar possível. Ao longo de pelo menos 3 décadas, em um país de dimensões continentais e com tantas desigualdades, ninguém discordava da necessidade de se promover uma reforma tributária capaz de simplificar o verdadeiro manicômio tributário que vivíamos. Ninguém suportava mais. Com impostos em cascatas, o setor produtivo, o povo, o contribuinte, ninguém aguentava mais. No entanto, isso gerava um contencioso jurídico enorme, que o ministro Haddad sabe muito bem o que isso traz de prejuízo para o país. Afugentando investimentos... Aliás, pessoal, o ministro Fernando Haddad, ele fala da seguinte forma: os vetos não mexem com as decisões de mérito do Congresso. Eles mexem com questões técnicas que podem afetar a implementação da reforma, Gani. Pois
Pois é, né? A gente precisa entender, de fato, quais são estes vetos, quais são os impactos. Claro que pode ser um veto positivo, por exemplo, aquele que diminui, né, os privilégios para aqueles que tiveram algum tipo de isenção. Isso seria um veto positivo, mas a gente não sabe ao certo. De qualquer maneira, Evandro, o saldo dessa reforma tributária é, de um lado, como o Segré bem colocou, traz algum grau de simplificação, este é o aspecto positivo. Mas, por outro lado, traz um aumento da alíquota de imposto e concentra mais poderes na União.